Bem-vindos de volta ao Entre Linhas do Código. No nosso terceiro episódio, vamos mergulhar no mundo fascinante das funções. Quem já leu Código Limpo sabe que o tio Bob dedica um capítulo inteiro a esse tema. É verdade. E com razão. É impressionante como algo que parece tão básico, né, pode ter tantos detalhes importantes para deixar o código mais limpo, mais elegante e fácil de entender. Exatamente. E é por isso que a gente vai dissecar esse capítulo hoje, explorando cada conceito e mostrando como aplicar os princípios do tio Bob nas nossas funções. Para começar, vamos falar sobre o tamanho das funções. O tio Bob é bem direto nesse ponto. Funções devem ser pequenas, mas o que isso significa na prática? Já se pegou rolando a tela para entender o que uma função faz? Várias vezes. Pois é, essa é a primeira dica. Se a função é grande demais para caber na tela, é hora de repensar a estrutura dela. Pense num código como se fosse um texto, um artigo de jornal, por exemplo. Você prefere ler um parágrafo gigante ou vários parágrafos curtos, bem organizados? Um código é a mesma coisa. Funções pequenas, com poucas linhas, são mais fáceis de ler, entender e principalmente de debugar. Faz todo sentido. E tem mais funções pequenas, naturalmente, levam a blocos de código mais curtos e menos níveis de indentação. É como organizar as gavetas da sua casa. Cada coisa no seu lugar, fácil de encontrar, tá? Isso aí. E por falar em organização, qual é a regra de ouro para saber o que uma função deve fazer? Essa é uma das partes mais importantes do capítulo. Uma função deve fazer apenas uma coisa e fazê-la bem. Se você olhar para uma função e pensar, nossa, essa função está fazendo tanta coisa, é um sinal de alerta. Provavelmente você consegue extrair outras funções menores dela, cada uma com uma responsabilidade específica. Tipo, se a gente tem uma função que calcula o preço total de um pedido e dentro dela tem um bloco de código que calcula o desconto, a gente pode extrair esse bloco e criar uma nova função chamada, sei lá, calcular desconto. Exatamente. A função original fica mais enxuta e focada em calcular o preço total, enquanto a nova função cuida apenas do cálculo do desconto. E o melhor, essa nova função pode ser reutilizada em outras partes do código, evitando duplicação e facilitando a manutenção. Xoxo. Separar as responsabilidades em funções menores deixa o código mais modular, organizado e fácil de entender. Mas como garantir que cada função esteja no nível certo de abstração? Me explica isso melhor. Vamos usar uma analogia que todo mundo entende. Fazer um bolo. Imagina que a receita do bolo é a nossa função principal. Ela descreve o passo a passo para fazer o bolo, mas não entra em detalhes minuciosos sobre como medir cada ingrediente, como ligar o forno, etc. Certo. Esses detalhes ficam para outras funções, como um manual de instruções do forno ou um guia de medidas. No código é a mesma coisa. Funções de alto nível descrevem as ações principais sem se preocupar com os detalhes de implementação. Esses detalhes ficam para funções de baixo nível, que são chamadas pelas funções de alto nível quando necessário. Entendi. É como se a função de alto nível fosse o chefe, que delega as tarefas para os funcionários, que são as funções de baixo nível. Perfeito. E essa hierarquia de funções, com diferentes níveis de abstração, torna o código mais fácil de ler e entender. É como ler um livro. Primeiro você entende a história principal, depois pode se aprofundar nos detalhes de cada personagem, se quiser. Adorei a analogia. Já que a gente está falando de código fácil de ler, o tio Bob tem algumas dicas sobre como lidar com os switch statements, né? Sim. Ele considera switch statements problemáticos porque, muitas vezes, eles violam o princípio de fazer apenas uma coisa. Eles tendem a virar um monstro cheio de casos e responsabilidades diferentes. Imagina um switch gigante, com dezenas de casos, cada um executando uma lógica diferente. É um pesadelo para entender e manter. E como a gente pode evitar essa armadilha dos switch statements gigantes? O tio Bob sugere usar técnicas mais elegantes, como fábricas abstratas ou polimorfismo, para lidar com os diferentes casos de forma mais organizada e flexível. Mas calma, não precisa se assustar com esses termos. Vamos explorar essas técnicas num episódio futuro, dedicado especificamente a padrões de projeto. Combinado. Mas, antes de mudarmos de assunto, precisamos falar sobre a importância de usar nomes descritivos para as funções. Afinal, de que adianta ter uma função pequena, bem organizada, se o nome dela não diz nada? Verdade, exatamente. O nome da função é a primeira impressão que o leitor tem dela. Ele precisa ser claro, conciso e dizer exatamente o que a função faz. Nada de usar nomes genéricos como função ou calcular algo. Seja específico. Use verbos que descrevam a ação da função, como calcular desconto, validar CPF, enviar e-mail, etc. Show! Nomes descritivos são essenciais para um código limpo e fácil de entender, e os argumentos das funções. Quantos argumentos são demais? O tio Bob é bem radical nesse ponto. Ele recomenda manter o número de argumentos o mais baixo possível, idealmente 0 ou 1. Sabe por quê? Argumentos demais aumentam a complexidade da função e dificultam os testes. Imagina ter que testar uma função com 5, 6 argumentos. É um trabalhão. Verdade. E como lidar com situações em que a função realmente precisa de várias informações para funcionar? A gente coloca tudo no array e passa como único argumento. Essa é uma possibilidade, mas nem sempre é ideal.
Às vezes é melhor repensar a estrutura da função, dividi-la em funções menores ou usar um objeto para encapsular as informações necessárias. O importante é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de passar informações para a função e a clareza do código. Entendi. E, falando em clareza, o que mais a gente precisa evitar ao escrever funções? Um dos grandes vilões do código limpo são os argumentos flag, aqueles que indicam se a função deve executar uma tarefa específica ou não. Imagina uma função chamada gerarrelatório, que recebe um argumento booleano chamado imprimir. Se o argumento for verdadeiro, a função imprime o relatório, se for falso, não imprime. Esse é um exemplo clássico de argumento flag. E o problema é que ele indica que a função está fazendo mais de uma coisa. Então, nesse caso, o ideal seria ter duas funções separadas. Uma para gerar o relatório e outra para imprimi-lo. Exatamente. Assim, cada função tem uma responsabilidade bem definida e o código fica mais fácil de entender e manter. E por falar em responsabilidades, um conceito importante que o tio Bob aborda é o de efeitos colaterais. Você sabe o que isso significa? Se não me engano, efeitos colaterais são ações que a função executa além da sua responsabilidade principal, né? Isso mesmo. Imagine uma função chamada calcular desconto, que além de calcular o desconto, também atualiza o estoque do produto no banco de dados. Isso seria um efeito colateral, pois a função está fazendo algo que não está explícito no seu nome e que pode causar comportamentos inesperados em outras partes do código. Que perigo! Como evitar esses efeitos colaterais? Sendo transparente, o nome da função deve descrever tudo o que ela faz. Se a função faz mais de uma coisa, é melhor dividi-la em funções menores, cada uma com uma responsabilidade bem definida e um nome que reflita a sua ação. A clareza é fundamental para evitar surpresas desagradáveis e facilitar a manutenção do código. Faz todo sentido. E já que estamos falando de funções com responsabilidades bem definidas, o que é essa tal de separação comando-consulta que o tio Bob tanto defende? É um princípio bem simples, mas poderoso. Uma função deve fazer algo ou responder algo, nunca os dois ao mesmo tempo. Se uma função realiza uma ação que altera o estado do sistema, ela não deve retornar nenhum valor. Se ela precisa retornar uma informação, não deve alterar o estado do sistema como... Tipo, a função depositar dinheiro deve apenas fazer o depósito, sem retornar nenhuma informação. E se eu precisar saber o saldo da conta após o depósito, devo chamar outra função específica para isso. Exatamente. Separar comandos de consultas deixa o código mais organizado, previsível e fácil de testar. Cada função tem um objetivo claro e não há surpresa sobre o que ela faz ou deixa de fazer. Ok, entendi. E como lidar com erros em funções? Retornar um código de erro. O tio Bob prefere usar exceções para tratar erros, em vez de retornar códigos. Elas interrompem o fluxo normal do programa, forçando você a tratar o problema imediatamente, evitando que erros se propaguem silenciosamente pelo sistema. Mas por quê? Exceções não interrompem o fluxo normal do programa. Sim. Mas essa interrupção é justamente o que torna as exceções mais eficazes para lidar com erros. Elas forçam você a tratar o problema imediatamente, interrompendo a execução do código e evitando que erros se propaguem silenciosamente pelo sistema. Interessante. Usar exceções pode ser uma boa forma de garantir que os erros sejam tratados de forma adequada. E, por fim, o tio Bob também menciona a importância de evitar a repetição de código, né? Sim, o famoso princípio DRY, Don't Repeat Yourself. A duplicação de código é um dos maiores males da programação. Ela aumenta a complexidade do código, dificulta a manutenção e aumenta as chances de erros. Concordo. E como evitar essa repetição? Criando funções e classes reutilizáveis, abstraindo a lógica comum e encapsulando o código que se repete. Ótimas dicas. Mas me fala, o que mais você achou interessante nesse capítulo sobre funções? O que me chamou atenção foi a analogia que o tio Bob faz entre a programação e a criação de uma linguagem. Ele diz que cada sistema que a gente cria é como uma linguagem específica para aquele domínio. As funções são os verbos dessa linguagem e as classes são os substantivos. Uau! Nunca tinha pensado nisso dessa forma. É uma perspectiva interessante, né? E mostra a importância da gente criar código limpo e expressivo, como se a gente estivesse escrevendo uma história em uma nova língua. Sensacional. Acho que a gente cobriu bem os pontos principais sobre como escrever funções limpas, né? Mas ainda temos muito que explorar sobre funções em código limpo. No próximo bloco, vamos mergulhar em mais detalhes sobre como organizar o código dentro das funções e como criar um código que seja fácil de ler e entender. Mal posso esperar. Até já. E aí, prontos para continuar a nossa jornada pelo mundo das funções limpas. No bloco anterior, a gente desvendou os segredos para criar funções coesas com responsabilidades bem definidas e nomes que não deixam dúvidas sobre sua função. Mas a aventura não para por aí. A gente sabe que o código dentro da função também precisa ser organizado e claro como cristal. Afinal, de que adianta ter uma função pequena e bem nomeada se a lógica interna for uma bagunça? É como ter uma casa impecável por fora, mas com todos os cômodos virados de cabeça para baixo. Exatamente. E é por isso que o tio Bob dedica boa parte do capítulo a ensinar como escrever código que seja fácil de ler e entender.
Ele compara um bom código a um bom livro que te prende do começo ao fim. Mas como a gente consegue esse efeito page turner no nosso código? Boa pergunta. O segredo está na organização e na estrutura do código dentro da função. Então me fala, qual que é o primeiro passo para criar um código que seja tão envolvente quanto um bom romance? O tio Bob defende que o código deve ser escrito de forma que as funções de alto nível, que descrevem os conceitos gerais, fiquem no topo do arquivo. Aí, à medida que a gente desce no código, a gente encontra funções mais detalhadas e implementam as nuances de cada conceito. É como construir uma pirâmide com o topo representando a visão geral e a base os detalhes. Entendi. É como se a gente começasse com um mapa da cidade, depois fosse explorando cada bairro, cada rua, até chegar ao endereço específico que a gente procura. Essa estrutura facilita a compreensão do código, pois permite que o leitor comece com a big picture e vá se aprofundando aos poucos nos detalhes. Perfeito. Essa organização ajuda a criar um fluxo natural de leitura, como se o código estivesse contando uma história. E por falar em leitura, outro ponto crucial é o tamanho das linhas. O tio Bob é bem rigoroso com isso. Linhas de código devem ser curtas, idealmente com, no máximo, 80 caracteres. Mas hoje em dia, a gente tem telas gigantes. Qual o problema de usar linhas mais longas? A gente só precisa rolar a tela um pouquinho para ler tudo. É verdade que as telas são maiores, mas linhas muito longas prejudicam a legibilidade. O ideal é que a gente consiga visualizar a linha inteira sem precisar rolar a tela horizontalmente. Linhas curtas e concisas são mais fáceis de ler, entender e principalmente de comparar. Faz sentido. Quando a linha é muito longa, a gente se perde no meio do caminho e precisa voltar várias vezes para entender tudo. E a indentação como deve ser. Espaços ou tabs. Essa é uma discussão que sempre gera polêmica. Verdade. Essa é uma daquelas guerras santas da programação. Mas o tio Bob, como sempre, tem uma opinião bem definida sobre o assunto. Ele recomenda usar espaços para indentar o código, argumentando que os espaços garantem que o código fique formatado da mesma forma em qualquer editor. Já as tabs podem variar de um editor para outro, que pode gerar inconsistências na formatação. Entendi. A consistência é fundamental para um código limpo e legível. E por falar em formatação, o tio Bob também tem algumas dicas sobre como organizar os blocos de código dentro das funções, né? Sim. Ele defende que cada linha de código deve ter apenas uma instrução e que os blocos de código, como ifs e loops, devem ser curtos e concisos. Nada de blocos gigantescos que ocupam a tela inteira. Blocos de código curtos são mais fáceis de entender e de testar, pois a lógica fica mais clara e direta. Ok. Blocos de código curtos e com uma única instrução por linha. Anotei aqui. Mais alguma dica de formatação? Uma dica simples, mas poderosa. Use linhas em branco para separar conceitos distintos dentro de uma função. As linhas em branco funcionam como parágrafos no código, ajudando a organizar as ideias e a destacar as diferentes etapas da função. Elas dão um respiro para o leitor, tornando o código mais agradável de ler e de entender. É verdade. As linhas em branco são como pequenas pausas para o nosso cérebro respirar e processar as informações. Elas evitam que a gente fique sobrecarregado com tanta informação e ajudam a manter o foco na lógica do código. Exatamente. Pequenas pausas estratégicas podem fazer maravilhas para a clareza do nosso código. E falando em organização, o que o tio Bob diz sobre a organização de classes e métodos dentro de um arquivo? Ele fala sobre isso. Que legal. Sempre tive dúvidas sobre a melhor forma de organizar as classes e os métodos dentro de um arquivo. Sim, ele aborda esse tema no capítulo sobre classes, mas a ideia central também se aplica à organização de funções dentro de um arquivo. O tio Bob recomenda que as classes e métodos sejam organizados de forma que as dependências fiquem claras. As classes que são usadas por outras classes devem ser declaradas antes e os métodos que são chamados por outros métodos devem ficar acima. Interessante. Então, a classe cliente usa a classe pedido deve ser declarada antes da classe cliente. E se o método calcular total chama o método calcular desconto, o método calcular desconto deve ser declarado antes do método calcular total. Exatamente. Essa organização ajuda a entender as relações entre as classes e métodos, facilitando a navegação pelo código e a identificação das dependências. É como organizar as peças de um quebra-cabeça. Cada peça tem seu lugar e quando a gente as organiza corretamente, a imagem final fica mais clara e fácil de entender. Perfeito. Organizar o código de forma clara e consistente é fundamental para criar sistemas fáceis de entender, manter e evoluir. E, falando em evoluir, no próximo bloco vamos explorar um dos conceitos mais importantes de código limpo, a refatoração. Mal posso esperar, até já! Chegou a hora de falarmos da cereja do bolo da programação limpa. A refatoração. É nesse processo que a gente transforma um código bom num código excepcional. Um código mais elegante, mais eficiente e fácil de entender, sem alterar o seu comportamento. É como pegar aquela receita de bolo da vovó que todo mundo ama e dar uma repaginada nela. A
A gente mantém a essência da receita, o sabor que todo mundo adora, mas simplifica o passo a passo, os ingredientes mais modernos e deixa tudo mais fácil de seguir. No final, o bolo continua delicioso, mas a experiência de fazê-lo se torna muito mais prazerosa. Perfeita analogia. E assim como na cozinha, a refatoração exige planejamento, cuidado e principalmente uma boa dose de testes. Os testes são os nossos provadores oficiais que garantem que o bolo continue delicioso após a reforma. Testes, testes e mais testes. Essa é a manta do tio Bob, né? Mas me explica melhor, qual que é o papel dos testes no processo de refatoração? Imagina que você está reformando sua casa e decide mudar a posição de uma parede. Antes de começar a quebrar tudo, você precisa ter certeza de que essa mudança não vai comprometer a estrutura da casa, certo? Os testes são como os engenheiros que avaliam a estrutura do seu código, garantindo que as mudanças que você fizer não causem nenhum estrago. Entendi. Os testes são a nossa rede de segurança que nos permite fazer mudanças com confiança, sabendo que se algo der errado, a gente vai ser avisado imediatamente. É como ter um alarme que dispara ao menor sinal de problema, evitando que a gente cause um estrago maior. Exatamente. E além de garantir a integridade do código, os testes também nos ajudam a entendê-lo melhor. Quando a gente escreve testes para uma função, a gente é forçado a analisar cada detalhe da sua lógica, o que pode revelar oportunidades de simplificação e melhoria. É como se os testes fossem um raio-x do nosso código, revelando os pontos fracos, né, e as áreas que precisam de atenção. Interessante. Então os testes não servem apenas para prevenir erros, mas também para nos guiar na busca por um código mais limpo e eficiente. E o tio Bob, ele dá alguma dica de como realizar essa reforma no nosso código? Claro. Ele apresenta algumas técnicas de refatoração, e uma das mais importantes é a extração de método. Essa técnica consiste em isolar um bloco de código dentro de uma função e transformar ele numa nova função com um nome que descreve claramente o que ele faz. Então, se a gente tem uma função que calcula o preço total de um pedido e dentro dela tem um bloco de código que calcula o desconto, a gente pode extrair esse bloco e criar uma nova função chamada calcular desconto. Exatamente. Assim, a função original fica mais enxuta, focada apenas em calcular o preço total. E a nova função encapsula a lógica do desconto, tornando-a reutilizável em outras partes do código. É como separar os ingredientes do bolo em diferentes tigelas para facilitar o preparo e evitar misturas indesejadas. Genial. E essa técnica de extração pode ser aplicada em outros níveis, como a extração de classes, né? Se uma classe está com muitas responsabilidades, a gente pode extrair partes dela e criar novas classes, cada uma com um papel bem definido. Com certeza. É como organizar uma empresa. A gente divide as tarefas em departamentos, cada um com seus especialistas, para que tudo funcione de forma mais eficiente e harmoniosa. A refatoração é um processo contínuo de aprimoramento, que nos permite transformar código complexo e bagunçado em um código limpo, elegante e fácil de manter. E qual a principal lição que você tira desse capítulo sobre funções? A principal lição é que escrever código limpo é uma busca constante pela excelência. Não existe código perfeito, mas a gente pode sempre melhorar o nosso código, refinando as funções, eliminando redundâncias, simplificando a lógica e, claro, testando tudo. Concordo plenamente. Escrever código limpo é como esculpir uma obra de arte, exige paciência, dedicação e um olhar crítico para os detalhes. E no final, a recompensa é um código que funciona como uma máquina bem lubrificada, fácil de entender, e que dá orgulho da gente mostrar para os outros programadores. E que facilita a nossa vida e a dos nossos colegas, evitando dores de cabeça, noites mal dormidas e cabelos brancos. Afinal, quem não prefere um código limpo e organizado um código caótico e cheio de bugs? Com certeza. E com essa dose de bom humor e insights valiosos sobre funções, chegamos ao fim de mais um episódio do Entre Linhas do Código. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa jornada pelo mundo das funções limpas e que se sintam inspirados a aplicar os princípios de código limpo nos seus projetos. Compartilhe suas experiências com a gente nas redes sociais e continue acompanhando o nosso podcast para mais mergulhos no mundo da programação limpa e eficiente. Até a próxima!